Então a arena vai significar isso, morrer todo dia para fazer a vontade de Deus. Por amor a Ti, por amor ao chamado, por amor ao nome de Jesus, nós vamos como ovelha para o matadouro. Chama, né? Posso dizer assim, foi numa ida nossa à Colômbia. Nós ficamos sabendo do avivamento que estava tendo na Colômbia, tudo, e começamos a vivenciar isso no Brasil, as redes jovens, de mulheres, de homens, tal. Mas a gente foi num culto, né? Deles de jovens, num sábado. Depois que eu saí do Revisão, a gente foi nesse culto. E naquele dia algo impactou dentro do meu coração, porque eu vi milhares de jovens, 10 mil, sei lá, 15 mil jovens, naquele ginásio, buscando a Deus num fervor muito grande. E eu lembro que eu falei para Deus: Senhor, eu quero ver isso no meu país. Eu quero ver isso em Brasília, eu quero ver isso em todo o Brasil. A chamada rede de mulheres tinha crescido demais, mas o Espaço Alternativo, que era o nome do Ministério dos Jovens, na época, não cresceu nada. Pelo contrário, até diminuiu. Então, a rede de homens crescia, a rede de casais crescia, a rede de mulheres explodia e a rede de jovens nada. E com aquele peso no meu coração, com respeito aos jovens. Puxa, é possível o jovem se envolver? Porque o que a gente escutava é: o jovem não quer saber muito, né? Das coisas de Deus, ele fica na igreja até uma pré-adolescência, quando é na adolescência ele quer saber do mundo, ele não quer saber mais de Deus, talvez volta depois na vida adulta. E isso era o modus operandi das igrejas, né? Mas eu sempre até falei com o Robson, Deus nos chamou para fazer algo diferente, novo, então... Bem, aí eu falei com a Lúcia, eu falei: bem, você não acha que a rede jovem tem que romper? Alguma coisa está errada? Não é? Porque a gente sabe que o que lota os ginásios, essa energia que faz a visão alavancar e ir para frente, é o jovem. E aí eu falei, depois de orar bastante, eu falei para ela: bem, acho que você vai ter que pegar a rede de jovens. E aquilo ficou dentro de mim. Agora eu estou aqui falando isso para vocês, é como se eu voltasse lá atrás e percebesse isso. Então eu vejo que isso foi o início de tudo, né? Eu quero ver isso no Brasil. Há 20 anos atrás, as igrejas, elas não tinham nada para jovem. E Deus colocou no coração deles, então começou um desafio. E Deus colocou no coração deles por causa de nós, os filhos. E reunidos com a minha equipe, o que jovem gosta? Eu comecei a perguntar para os meus filhos, né? Por que vocês querem ir em festa? Por que vocês vão em festa? Por que isso? Por que aquilo? Aí eu lembro do dia que eu falei: gente, nós podemos ter isso aqui e santificar, não é? Nós podemos santificar. Se vocês estiverem comigo, eu estou junto. Nós vamos entrar nisso. Vamos fazer do Arena um lugar que eles não precisam ir lá fora, onde tem a iluminação, onde tem uma música bacana, onde tem pessoas bonitas, né? Eu já estava realmente esgotado, já estava assim realmente muito vazio. Voltava para casa dos shows e, sabe, bêbado, drogado e sem uma perspectiva de vida, sem nada. Eu comecei a beber todos os dias. Para mim a bebida era uma companheira. Nunca fui de droga, nunca fui de ficar loucão, mas assim, a bebida e o cigarro eram meus acompanhantes assim constantes. Eu devia estar muito louca em alguma balada. Eu vivi essa realidade de balada, festa, bebida. Foi quando eu usei a primeira vez cocaína na minha vida, com 13 anos de idade. Muitos se perderam. Muitos morreram.
eu lembro que eu com 17 anos, eu tinha uma namoradinha e eu estava andando num shopping e ali eu recebi o meu primeiro convite para me tornar modelo. E eu lembro que ali eu ingressei no ambiente da moda. E eu lembro que naquela época era tudo muito novo, né? São Paulo Fashion Week, Capital Fashion, que eram eventos grandes, né? O Flamboyant Fashion em Goiânia. E eu comecei a participar desse circuito. E eu comecei a ganhar relevância nessa área da moda. E eu lembro que eu fui encabeçar a campanha do câncer de mama nessa publicação que estava sendo executada. E dentro desse evento, eu conhecia todo mundo. Eu me relacionava com os modelos, me relacionava com os empresários, as pessoas que faziam parte, eu tinha um bom contato. Foi quando, naquela época, não tinha os influencers, né? Não tinha YouTube, Instagram, Twitter, não tinha nada disso. Mal tinha um Orkut. E assim, era muito fraco essa questão dessa comunicação. E na época, a comunicação era feita através de promoters, que eram pessoas chaves da noite, influentes, que faziam contato para poder fazer a noite de Brasília. E o produtor dessa noite, ele viu que eu conhecia bastante gente naquele lugar. Quando finalizou o evento, ele falou: Rafa, você não quer vir comigo, não? Vamos fazer noite juntos. Brasília tinha segunda-feira, terça-feira, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, tinha festa. Os jovens aqui viviam em balada, em droga, não se convertia, não. Então, assim, a gente pegava a roupa do corpo que tinha e ia pra rave e ficava na rave lá acampado 5 dias. E quando a gente estava em Brasília, a gente ia nas boates. E festas, balada, promiscuidade, tudo. Meu, PT, que você imaginar, eu vivia dentro daquele ambiente. Então, eu conheci maconha, conheci várias dessas diversões, digamos assim, na época. E comecei a sair, comecei a frequentar muita balada. Então, assim, a gente sempre movimentou muito a noite de Brasília. Eu fazia noite, eu era, né, nós éramos produtores principais das noites, de quinta a sábado. A gente vivia esse ambiente. Então, eu sabia que muitos jovens estavam perdidos, mas eu falava, eu quero esses jovens. Mas eu falava, isso é confusão, trazer gente viciada. Eu lembro de quantas vezes, no momento da oração, jovens jogando droga no chão. Me veio uma proposta muito forte aqui em Brasília, de uma banda famosa. Falou assim, eu quero que você seja o vocalista da banda. E aí eu falei, não tem como negar esse convite. E aí eu falei, eu vou entrar para a banda. E eu fiquei nessa banda durante 4 anos. Mas só que foram 4 anos assim, tentando buscar felicidade, né, tentando realizar esse meu sonho da música, de ser famoso, de ser reconhecido. E só que cada dia mais eu estava me afundando no ambiente que a música muitas vezes proporciona. Né? Você chega ali numa balada, numa boate, numa micareta, né? E aí você acaba se envolvendo com a bebida, com drogas, com mulheres, e eu estava me afundando cada vez mais. Né? Então, quando eu tinha 12 anos, eu comecei essa vida meio louca, meio pregressa, digamos assim. E, ao mesmo tempo, tudo aconteceu porque eu estava vindo de um quadro depressivo, né? Então, ao mesmo tempo que a minha mãe me levava para o psiquiatra e para o psicólogo para fazer terapia, porque eu estava me cortando, eu apagava cigarro em mim, porque era a dor que meio que camuflava, né? A dor que eu sentia. Cara, o meu pior momento da minha vida foi o dia que eu tava em uma festa. A minha esposa, na época era minha namorada, ela já tinha tentado me levar para casa algumas vezes dessa festa. Inclusive foi lá me buscar e eu não fui, mandei ela voltar para casa. E eu fiquei nessa festa e eu tava muito louco, já tinha usado muita droga, tinha gastado todo o dinheiro que eu tinha. E aí eu comecei a comprar fiado. E aí quando era mais ou menos 6 horas da manhã, tinha uma roda assim de maloqueiro, todo mundo lá virado. E aí eu falei, cara, acabou meu dinheiro, já peguei fiado, já tava devendo muito, mas eu vou tentar mais um pouquinho. Eu cheguei nele e falei, cara, me dá mais um teco. Só que eu já estava muito louco, então eu estava tão transtornado que eles já não me suportavam lá no ambiente. E aí ele começou a falar assim, cara, não vou te dar, já deu por hoje, você já usou muito, vai embora. E começaram a me expulsar.
E eu cheguei a me ajoelhar no chão e pedir, por favor, para ele me dar mais um pouquinho de cocaína. Naquele momento, para mim, eu acho que foi o pior momento da minha vida que eu poderia ter passado, assim, de humilhação, de no fundo do poço. Só que teve uma festa em 2003, no dia 3 de maio de 2003, que se chamava Fantasy. Só que aí lá na festa, eu comecei a me sentir muito mal. Eu não sei se eu misturei muita coisa, mas começou a me dar uma lombra, assim, ó. E aí eu lembro que tava chovendo muito. E eu lembro que eu deitava assim no chão. E eu falava assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu vou morrer. A minha sensação era essa, de que eu ia morrer a qualquer momento. Depois disso eu fui pra casa e eu lembro que eu passei 15 dias trancado dentro de casa, em depressão. Eu não conseguia colocar a cara na rua porque eu tinha vergonha do que eu fiz. E aquilo foi me trazendo um peso. Eu fiquei muito... Cara, me julgava. E aí, quando eu comecei a entrar em estado de depressão, eu comecei a ouvir várias vozes na minha mente. Como é que as pessoas iam me olhar. E aí eu era um noiado. E, cara, isso foi ficando muito forte dentro de mim, ao ponto de eu começar a acreditar naquilo. E eu falei, cara, eu vou tirar minha vida. Eu levantei, fui na cozinha, eu lembro que eu peguei a faca na minha mão. E quando eu peguei a faca na minha mão, eu falei, vai ser só eu acabo com esse problema, eu acabo com esse sofrimento. Eu lembro do clamor que tinha no meu coração, porque eu pedia para Deus que Ele me mandasse todos os jovens que estavam rejeitados, os jovens que foram abusados, as prostitutas, né? Os que estavam mexendo com droga. Eu falei, Senhor, me manda todos. Traz, que eles possam ouvir a voz do Espírito Santo. Aí eu tô lá, toda estatelada no chão, toda suja, toda, sei lá, não sei nem o que eu parecia. E aquela música eletrônica, a chuva caindo e uma voz falando, sai correndo, sai daí. Só que quando eu peguei a faca, eu escutei uma voz falando assim, não faz isso. E eu orava e falava que eles possam ouvir a minha voz chamando eles, né? Sai deste lugar, vem para a casa de Deus, sai deste lugar, vem para a casa de Deus. Cara, de repente, eu me levantei e aí eu fui embora correndo. Eu não sabia nem para onde que eu tava indo. E aí fui para a saída e na saída esbarrei com um cara. E essa voz era muito mais forte do que todos os outros pensamentos que eu tava ouvindo. E essa voz estava muito forte e ela falou, não faz isso, não faz isso, não faz isso. E ela falou assim, sai pra rua. E eu, 15 dias trancado dentro de casa, eu não tinha saído pra rua. Eu lembro que era uma sexta-feira à noite. E eu não queria sair pra rua de jeito nenhum, só que essa voz estava muito forte, falando assim, sai pra rua, sai pra rua, sai pra rua. E quando eu abri o portão que eu saí, eu comecei a andar sem rumo, descalço. E aí na esquina da minha casa tava tendo uma célula. E aí fui pra saída e na saída esbarrei com um cara. E de repente ele olhou pra mim, ele me segurou, ele falou, uai, Liz, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, eu que te pergunto o que você tá fazendo aqui. E ele era um dos promoters que tinha desaparecido. Tipo assim, tinha mais ou menos um mês que eu não via ele mais, que ele não fazia mais festa. E eu falei, cara, o que você tá fazendo aqui? Aí ele, tô na igreja, né? E eu queria te convidar, vamos amanhã, né, no Arena comigo? Vamos amanhã pra igreja? E eu lembro até hoje que eles estavam cantando um louvor. E eu encostei no muro e eu nunca tinha tido contato nenhum com Jesus, assim, literalmente falando. E eu comecei a ouvir esse louvor e eu comecei a chorar, você entendeu por que eu tava chorando. Eu chorava, mas eu chorava igual desesperado. Parecia que tava doendo muito, e eu chorava muito alto. Eu chorei tão alto ao ponto do pessoal da célula ouvir e sair da célula para ver o que estava acontecendo. E eles viram que era eu chorando, aí eles fizeram uma roda, oraram comigo, me convidaram para entrar na célula. Eles estavam dando uma palavra da célula e eu só sabia chorar, não conseguia parar de chorar. E naquele momento que eu estava chorando, parecia que toda aquela dor que eu estava sentindo estava sendo arrancada de dentro de mim, assim. Era muito louco, porque parecia... Eu nem sei explicar como é que era aquela sensação, porque eu nunca tinha sentido aquilo na minha vida. Meu Deus, eu nunca tinha entrado numa igreja daquela na vida. Eu nunca tinha ido em nenhuma igreja evangélica. Foi a primeira igreja evangélica que eu pisei. Só que ela parecia um teatro. E tinha luzes coloridas. Eu falei, o que é isso? E uma galera feliz entrando e dando boa noite, gente sorrindo. Eu falei, gente, é sério, a minha sensação era de estar entrando num teatro mesmo. Em um templo assim enorme, né, gigante.
E eu falei, cara, que lugar surreal é esse? Eu nunca pisei num lugar desse antes. E daqui a pouco, né, eu tô lá, né, observando tudo. Aí, de repente, passou o Hélio Kessler. O Hélio tá aqui? Aí, daqui a pouco, passou o Rafael Assunção. Aí eu... o Rafael tá aqui? O crush do mundo? Não acredito. E aí, depois eu vi o Nandex entrando... E a galera, assim, que eu conhecia. Aí, daqui a pouco, eu vi umas meninas que eu via na boate, na balada, as meninas entrando. E eu falei, gente, isso aqui é uma balada. E eu não sabia. Foi uma coisa, assim, que revolucionou totalmente. Então, eu creio que a gente usou aquele versículo de Paulo, né? Fazendo de tudo para ganhar alguns. Né? Então, eu vou fazer de tudo. Então, a música foi uma crítica muito grande que nós tivemos. O pessoal criticou muito, as igrejas criticaram muito, e as pessoas, os jovens das outras igrejas começaram a ver que eles não precisavam ir para o mundo. Não só da Sara, não só os que estavam no Arena. Nós começamos a contaminar toda as igrejas evangélicas. Tsunami gospel, ele se converteu. Há um tempo atrás o velho homem morreu. E foi sendo criado aquele ambiente. Então, assim, eu saí da noite e foi um período muito importante para mim, porque por trás de tudo isso eu estava vivendo um momento de grande consagração, buscando a Deus intensamente e, ao mesmo tempo, tendo um ambiente onde eu conseguia chamar pessoas que eram da noite. Amigos meus que faziam festas, amigos meus que participavam das festas. A gente começava a trazer essas pessoas para a igreja e eles não entendiam o que era Sara a Nossa Terra, assim como eu. Não sabiam o que era o Arena. E era muito legal, cara, porque quando eu me converti, eu vivia nas raves, eu vivia nas festas, eu vivia nas baladas, né, boate. E eu amava a música eletrônica. Até hoje eu gosto muito. Se eu puder, eu coloco no meu carro para escutar até hoje. E eu lembro que no mundo eu passava noites e noites, né? Nas raves, virada ali, curtindo aquele, né? Um trance, né? Drum and bass, enfim, todas essas coisas. E aí, quando eu me converti, a primeira vez que eu desci e fui para um point, falei assim, como é que é? Isso é uma igreja? Então, meu nome artístico hoje é Dedê Júnior, mas bem no início era conhecido como Dedê da Viola. Aos 4 anos de idade, eu tive a minha primeira experiência com a música. Dedê da Viola, o amigo do presidente, grande revelação de Brasília. Contato para shows. O que eu vejo é que o Arena, ele quebrou paradigmas e, nesse quebrar paradigmas, ele abriu espaço para as pessoas de todas as tribos. Então, veio pessoas do funk, né? Imagina cantar funk na igreja, cantava, louvadeira, né? As pessoas começaram a vir ter esse espaço. E o que eu fiz? Eu deixava essas bandas, né, que eles formavam ali, porque eles tinham banda no mundo. Aí vinha para a igreja, tinha um dom. Então, eles começavam a compor músicas para Jesus. Então, você tem que cantar, você tem que trazer isso para a gente aqui. Então, os arenas começaram a se transformar neste lugar onde esses novos talentos, vamos dizer assim, né? Não novos, porque eles já eram talentosos no mundo, mas eles podiam ter espaço. Um dia eu recebi um convite de um amigo na balada. Ele chegou para mim e falou assim, cara... você precisa conhecer a minha igreja. Eu falei, igreja? Você tá na igreja? Agora eu tô na igreja, cara, tô mais de boa, entendeu? Eu falei, cara, mas você é muito doido, você é o cara que pega a mulherada, você é o cara que toma todas, agora você tá na igreja. Ele falou, tô. E meu irmão, eu tô fazendo o mesmo som que a gente faz aqui, cara. Com música baiana? Ele falou, tô montando uma banda de música baiana na igreja. Aí eu falei, mas que igreja é essa? Aí ele falou, Sara a Nossa Terra. Eu falei, eu quero conhecer essa igreja, cara. Eu não sabia que podia tocar o nosso estilo dentro da igreja. Ele falou, inclusive, vai ter o primeiro show que a gente vai fazer no Arena. Eu queria que você fosse lá para você ver a nossa banda tocando. O primeiro show da nossa banda. O nome da banda, Louva a Deus. Ministério Louva a Deus.
Falei, cara, eu vou lá para ver essa banda, quero conhecer esse lance aí de tocar música baiana dentro da igreja. E a gente vendo aquele show acontecendo, os jovens pulando, sem droga, sem bebida, uma alegria, um negócio assim, sem explicação. Quando ele terminou de tocar, a banda terminou de tocar, eu olhei para minha mulher e falei assim, é isso que eu quero para minha vida. Aí ela falou assim, eu também. Cara, eu era apaixonado assim pela música baiana e na época era estourada as micaretas, né? No Brasil todo. E aqui em Brasília tinha uma micareta muito forte, inclusive eu participei várias vezes. E eu senti a necessidade de fazer algo diferente na igreja. E aí quando surgiu essa oportunidade, né, esse desafio da gente fazer numa arena, a micareta. Sou de Jesus, não quero nada do capeta. Sou de Jesus, não quero nada do capeta. Tenho chamado. Provavelmente você ia achar num baile funk. Era o mais provável de me achar assim. Eu era dançarino de funk, então eu ficava muito nas noitadas, né? Noitada fazendo show, tanto em Brasília quanto fora. Viajava para fazer alguns shows e praticamente vivia essa vida. De noite, na farra, na balada, nos bailes funks e durante o dia dormindo. Essa era a minha vida. Por mais que eu não fosse estourado, eu chegava num lugar... Eu era reconhecido pela galera que vinha assistir o nosso show e aquilo me deixava no nível de, cara, então eu posso ter a mulher que eu quiser aqui no show, eu posso usar a droga que eu quiser aqui no show, porque aqui eu sou o cara, esse é o meu ambiente, eu me sentia ali naquele momento. Então isso foi piorando cada vez mais, por quê? Porque eu queria mais vezes isso, eu queria mais droga, eu queria mais bebida, eu queria mais mulher. Então eu fui acabando com toda a minha adolescência, tanto que eu parei de estudar muito cedo. Eu parei de estudar, eu estava na 7ª série, por exemplo. Vieram outras ideias, né, através do pastor Rafão, uma vez chegou para mim, hoje ele é pastor lá no Rio de Janeiro, e ele estava em Brasília, estava indo para o Rio. Ele falou, cara, eu vou para o Rio de Janeiro e o ritmo lá é o funk, entendeu? E, pô, você podia fazer algum projeto assim de funk, que pudesse falar com essa juventude aí, a gente ir realmente contra tudo isso que estão cantando aí. Na época era aquela música de sou cachorra, só as cachorras e tal. Ele falou assim, você podia fazer uma música assim, eu não sou cachorra, sou princesa do Senhor. Cara, me despertou na hora. Eu falei, cara, legal, gostei disso. Cheguei, fui para casa, botei uma batida de funk lá na época, o Volt Mix, comecei a escrever, eu não sou cachorra, sou princesa do Senhor. Eu falei, cara, agora quem é a mulher que pode cantar isso? Né? Aí, na hora, me veio na mente a Rubinha, que tinha acabado de se converter. Nessa mesma leva de amigos, de artistas, de pessoas. A Rubinha sempre foi muito envolvida com a música, né, com o samba e tal. Só que ela ainda não tinha também nenhuma experiência com funk. Eu falei, Rubinha, vem aqui para casa. Aí mostrei para ela a música, eu falei, canta assim. Ela começou a cantar, eu falei, não, faz uma vozinha bem fininha de funkeira, igual essas funkeiras que tocam aí no mundo. Aí ela começou, eu não sou cachorra. Aí eu falei, legal, é isso aí. Pô, qual música, qual o nome da banda, do grupo que eu vou colocar? Já sei. E eu lembro quando eles fizeram o primeiro convite para mim vir no Arena Jovem, que eu entrei no Arena, eu acostumado com festa, com balada, com funk, que eu entrei no Arena, na Ceilândia, a igreja nem estava pronta ainda, mas estava tendo uma luz e estava tocando funk. Era no dia que estava tocando Tribo do Funk. Aquilo ali para mim foi um despertar, assim, eu falei, meu Deus, quer dizer que eu posso escutar funk e ter essa sensação boa que eu tô tendo de paz, de tranquilidade, porque para mim não fazia sentido eu ter o funk e eu ter Jesus ao mesmo tempo. Para mim eram duas coisas que não andavam do lado. E quando eu conhecia o Arena, quando eu conhecia a Sara Nossa Terra, eu falei, cara, não é possível. E eu me encantei pelas luzes, pela música. Então isso abriu toda essa maneira que a gente viu que podia alcançar o jovem, né? Era totalmente novo, Dudu. Totalmente novo, ninguém fazia isso, ninguém usava luz. Hoje todo mundo usa luz, hoje... Então assim, se hoje a gente vê várias igrejas
né, tocando música eletrônica, utilizando o funk, a música baiana, o pagode, é porque há 20 anos atrás, a Bispa Lúcia teve uma visão. Ela não queria perder essa geração. E ela nos deu essa oportunidade. E hoje, graças a Deus, a gente vê realmente uma geração sarada, sendo alcançada através da arte, da música, da dança. Isso é gratificante. Aí foi quando veio a música. Em noite de arena eu venho pra dançar, tenho uma vida plena, em Deus vou prosperar, pois o que está ligado na terra está no céu. Eu sou muralha forte, eu não sou de Babel. Essa música se tornou um hino dentro das igrejas. A galera que curtia funk no mundo, né, tocava essas músicas. Eu recebi convite de baile funk, né, secular, falando assim, eu queria que você viesse no baile funk para cantar a música Guerreiro de Hebron. Então você vê que assim, foi um movimento muito forte que aconteceu no Arena, que incendiou o Brasil, cara. Eu não sou cachorra, sou princesa do Senhor. Ó, cachorro não, hein? Eu sei, meu bem, eu sei, meu bem. Ó, cachorro não, hein? Sou princesa do Senhor. Eu não sou cachorra, sou princesa do Senhor. Sou guerreiro de Hebron, funkeiro que se converteu. Levanto a massa com esse som pra falar do amor de Deus. Tribo do funk. Som que era guerra, agora é som de paz. Confronto de galeras, eu já não canto mais. Aqui não tem cachorra, só tem lindas varoas. Louvando com esse som, só tem funkeiro sangue bom. Em noite de arena eu venho pra dançar, tenho uma vida plena, em Deus vou prosperar, pois o que está ligado na terra está no céu. Eu sou muralha forte, eu não sou de Babel. Vim pra falar do amor de Deus. Foi um avivamento que hoje faz 20 anos. Então eu considero, nós tivemos o primeiro avivamento na comunidade evangélica, avivamento de expansão. Na verdade, a gente viveu um avivamento muito bonito na Mocidade para Cristo. Mas foi muito pequenininho, de anjos, de manifestações sobrenaturais, de coisas muito malucas, muito doidas, muito sobrenaturais. Já contei isso, coisas sobrenaturais. Depois o avivamento das comunidades, que atingiu o Brasil, todas as denominações, repaginou a igreja brasileira, a forma de culto, liderança, né, e tantos outros aspectos, a própria visão, quebra de maldição, cura interior, tudo isso nasceu naquele avivamento das comunidades. E o terceiro foi esse avivamento do Arena, dentro da Sara Nossa Terra. Então o que estava começando a acontecer em Brasília, de repente foi para o Brasil. Foi para o Brasil. Nós começamos a ver o crescimento também nas igrejas de São Paulo, Curitiba, Minas Gerais. Minas Gerais teve uma explosão tremenda e tudo pelos jovens, né? 600 jovens, 800 jovens, 1000 jovens. Eu lembro que ela pôs o número 1000 na arrecadação, bateu rapidamente. Ali acabou. Ali parece que as comportas celestiais foram abertas. Aí eu lembro de chegar na igreja um dia e eu entrei, a embaixada estava lotada, embaixo e em cima, porque antigamente nós tínhamos a galeria e não tinha um espaço, Dudu, não tinha nada. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Já não cabe mais ninguém, né? Só que quando eu orava, Deus me mostrava, mas não é isso que eu quero. Isso aqui é só o começo, isso aqui é uma pequena gota no oceano. E aí Deus me mostrou como se fosse uma arena. Milhares e milhares de jovens, como se fosse um ginásio. Eu acredito que a arena hoje, mas era como se fosse o Nilson Nelson. Ali, lotado, né? Nilson Nelson são 20 mil pessoas. E eu vi.
pequena chama, né, que estava em Brasília, de repente explodiu no Brasil todo. E eu lembro de encontrar o Fernandinho uma vez, e o Fernandinho falar assim para mim: Bispa, me falaram que encontrei ele no avião. Eu estava indo para algum lugar e ele também. Ele falou: me falaram, todo lugar que eu vou cantar, tem um pessoal que fica: ei, Arena, ei, Arena. Depois me falaram que era da Sarasa Terra de vocês. Eu falei: nossa. Ele falou: mas está no Brasil inteiro. Ali Deus falou comigo: o evento tem que ser aqui, tem que ser na cidade, tem que ir buscar as pessoas que estão no carnaval. Nós temos que ir buscar essas pessoas para a igreja. Geraldo tocou a trombeta, todos nós deitamos no chão do shopping. 20 anos depois, qual que é a sensação que a senhora tem dessas pessoas serem salvas? Elas deviam estar mortas. Literalmente. A sensação, Dudu, por incrível que pareça, era que mais poderiam estar aqui hoje. Talvez e não podiam ter morrido, né? É uma sensação que eu tenho de que eu fiz, mas ainda foi pouco. Podia ter alcançado mais vidas, podia ter salvado mais vidas. Eu sou grata, mas a sensação é essa, de que muitos se perderam, muitos morreram. Eu me lembro de um rapaz que começou a ir no Arena, ele estava em depressão profunda. Aí me pediram oração por ele, eu não cheguei a conhecê-lo. Ele foi em uma Arena. E o que aconteceu? Comecei a orar por ele. Falei: gente, não pode deixar esse menino sozinho um minuto, ele vai se matar. Na outra semana eu recebi o recado que ele tinha pulado de um prédio aqui da W3. Isso aí. Eu sei que é ruim falar isso, mas é assim. Quando aconteceu aquilo, era para me dizer: meu Deus, os 1000, por exemplo, que eu ganhei, parece que não valia nada por causa desse que eu perdi. Então essa é a minha dor ainda, né? Essa é a minha dor. Então eu penso, tudo valeu a pena, mas podia ter alcançado mais, podia estar alcançando mais, podia ter mais jovens. Sempre soube nos bastidores das bolinhas, né? Ouvindo a senhora, parece que realmente foi uma virada de chave, assim, né? Foi. Começou-se. Eu queria que a senhora me falasse qual foi o sentimento, o que teve no coração da senhora na hora para poder fazer esse lance das bolinhas, né? Sim, nesse carnaval de 2003, eu estava escalada. Eu não viajei, porque sempre a gente viajava para pregar fora, em algum evento nosso da Sara, né? Não do Arena ou de jovens, mas no geral. E eu não fui, eu fiquei e fui pregar. Eu fui com ela e fiquei sentado observando aquele momento. E foi forte, foi muito forte. Olha, foi forte. Quero te falar que a gente ficou engasgado. Lágrima rolava. Porque eu via, naquele gesto, eu via que Deus estava tirando a iniquidade daquela chamada rede, ou daquele grupo do espaço alternativo. E eu lembrei daquela passagem bíblica, né, que Jesus, que acusava uma mulher de adultério, né, queriam apedrejá-la na frente de Jesus, e Jesus começou a escrever no chão e depois falou: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Né? Então, naquela hora o Espírito Santo falou para mim: fala para eles, quem não tiver pecado em suas vidas, nos relacionamentos, tudo,
que atira a primeira pedra. Nós não temos pedra, mas eu quero que você pegue um papel e escreva qual é a sua dor em relação ao Ministério de Jovens. Eu falei, eu não sei sua decepção. Eu sei que ali, naquele momento, algo começou a acontecer. As pessoas começaram a escrever e começaram a chorar. E eu falei, quando eles terminaram de escrever, eu falei, agora você vai pegar esse papel e você vai embolar, como se fosse uma pedra, né? Esse papel. E eu quero que você venha e jogue em mim, porque se algo aconteceu com você, eu que sou a líder dessa igreja principal, a responsabilidade é minha. Essa abertura, ela é uma abertura que pela primeira vez ela não vai ter um final. Por quê? Porque o final a gente quer uma palavra profética dos próximos 20 anos. Então nós temos um desafio para a senhora e um pedido, que é a senhora escrever uma carta para os próximos 20 anos. E a senhora vai escrever essa carta e no final da nossa abertura a senhora vai ler essa carta para a próxima geração. Nós não queríamos um final, nós não queríamos falar algo. Sim. Mas nós queremos que o que Deus colocou no coração da senhora não seja uma coisa que a gente controle, mas que seja uma carta aberta para os próximos 20 anos de Arena. Bom? E a senhora vai ler isso no final da abertura. Combinados. Nós, enquanto Arena Jovem, nos últimos 20 anos, fizemos da música, da arte, um instrumento de evangelização para atrair o maior número de jovens para Jesus. Impactamos sim a juventude brasileira, mas nunca foi sobre a música, nunca foi sobre os ritmos. Isso serviu para atrair, mas só uma coisa tem o poder de transformar: o discipulado. Assim como Jesus nos ordenou discipular as nações, vida por vida, pessoa por pessoa, um por um, olhos nos olhos. E você que é Arena de verdade, você reconhece essa simples cadeira. Uma cadeira como essa mudou as nossas vidas, mudou a minha vida. Foi numa cadeira como essa que as nossas vidas foram transformadas. Foi numa cadeira como essa que os meus discípulos, que os nossos discípulos foram ensinados. Uma cadeira como essa foi a chave, a resposta. Em uma cadeira como essa, nós vimos nossas vidas passar diante dos nossos olhos. Em uma cadeira como essa, nós fomos resgatados. Derramamos lágrimas, colhemos sorriso. Para muitos, é apenas uma cadeira. Mas nunca foi sobre a cadeira. É muito além disso. Sabíamos que sempre que nossa vida precisava de uma virada, precisávamos marcar um atendimento. Olho no olho, coração no coração. E a mensagem sempre foi passada. Mudança, transformação e alívio. Dores foram saradas. A cadeira que fica nos corredores fez a nossa caminhada mudar. Se você já sentou numa cadeira como essa, sua vida nunca mais foi a mesma. Nesta noite, nós vamos revelar o segredo da Sara Nossa Terra. Durante 20 anos, escutamos em todas as igrejas o que eles fazem para atrair tanto jovem. É porque é a música, é a linguagem do Arena. Mas nessa noite, onde nós vamos comemorar 20 anos, nós vamos revelar o grande segredo de não encher 1, 2, 3 cultos no sábado. 20 anos atrás não tinha nem culto de jovens direito.
Mas a música, a linguagem serviu para atrair. Mas só uma cadeira simples dessa, só o discipulado teve o poder de transformar. Se tudo que fizemos para atrair, numa cadeira como essa, que é simples, o segredo não acontece aos sábados, o segredo acontece nos corredores e mulheres que, assim como Jesus ordenou, discipulando um a um, pessoa por pessoa, vida por vida, coração por coração. Eu sei que algum dia você já sentou nessa cadeira para um atendimento. Você sentou triste, mas quando você levantou alegre, feliz. Você sentou nessa cadeira querendo desistir, mas você levantou querendo insistir. No dia 7 de dezembro de 2003, eu sentei nessa cadeira, mas eu não tive a oportunidade de ser discipulado pela Bispa Lúcia. E essa noite, não só eu, como várias pessoas vão realizar um sonho. Porque nessa cadeira, onde nós aprendemos de olho no olho, coração no coração, é onde realmente as vidas são transformadas. E eu quero chamar a Bispa Lúcia, agora com a salva de palmas. E agora com bastante honra, e não tem bolinha, tem pétalas de rosa. Obrigado. Antes da senhora sentar, antes da senhora ler a sua carta, eu sei que a senhora vai falar para todo mundo. Só que a gente aprende que o discipulado é olho no olho, coração no coração. E representando a nova geração, eu sei que a senhora não sabia disso, nós vamos chamar o Davi Lucas. E a senhora vai falar assim como um discípulo fala com o líder, e o líder fala com o discípulo, olho no olho. E quando a senhora enxergar e estiver falando com ele, eu quero que a senhora enxergue a próxima geração. Por favor, Davi Lucas. Vocês vão sentar frente a frente agora. E que o Espírito Santo conduza esse momento. Antes da gente se assentar, vamos nos ajoelhar, porque é assim que você começa um discipulado, de joelho no chão. Pai, obrigada
pela vida do Davi. Obrigada pelos milhões de jovens que ele representa. Obrigada pelo sim que ele tem dado a ti, Pai. Senhor, que o teu Espírito Santo possa nos guiar, nos dirigir, nos orientar. A partir de hoje, nos próximos 20 anos, como foi de 2003 até hoje, Pai, nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Agora sim. Tem alguma pergunta, Davi? Como é que foi sua semana? A gente começa assim, né? Tudo bem? Na sua casa? Tremendo. Bem. O que está no seu coração, Davi? Fala para mim. Como você vê esse novo tempo? Pode. Sei o que falar. Só, cara, assim, eu tenho 16 anos, eu sou realmente novo, mas, assim, desde o GS Camp até aqui, o que queima no meu coração é uma geração ganha para Jesus. E, tipo assim, eu sonho com isso todos os dias. Eu sonho com pessoas sendo ganhas para Jesus. Sonho evangelizando na escola. Eu sonho todos os dias com, assim, com a missão. Amém. Sabe qual foi o sonho que Deus me deu em 2003, Davi? Eu sonhei com um tsunami. Verdade, gente. Nós estávamos reunidos e vinha, aqui não tem nem mar, né, gente, nem praia, nada, mas nós estávamos reunidos em algum lugar, um pequeno grupo, e vinha um tsunami de vários metros de altura. Só que quando a onda, o tsunami bateu em nós, ele não nos derrubou. Aquela água tomou todos nós. E de repente eu e os meus discípulos pescando peixes que vieram no tsunami. E eram peixes de todos os tamanhos. E eram milhares, milhares e milhares. Deus está te dando sonho profético. Cada sonho que Ele está te dando, escreva. Porque eles vão se cumprir. Eles vão se cumprir, como o meu cumpriu. Como aquele dia Deus falou comigo, eu vou te dar essa geração. E hoje eu sinto, Davi, de te falar que eu cumpri o meu papel nesses 20 anos. E como é interessante, porque não sei se vocês sabem, terapia familiar, nós falamos que você pula uma geração. Tem o avô, depois tem o filho do avô, né, que vai ser o pai do neto. Então é avô, pai e neto. Na terapia geracional a gente fala que quem puxa o avô não é o filho, é o neto. Então a nossa unção está sobre você, está sobre a sua vida, está sobre essa geração, está sobre todos aqueles que têm menos de 20 anos aqui. Eu quero que vocês se coloquem de pé. Todos que têm menos de 20 anos, inclusive as pequenininhas, Ana Sofia, a Maura. Fique em pé.
Fique em pé, Davi. Eu quero que alguém com mais de 20 anos se aproxime desses jovens. Você está vendo ele aí? Cadê? Faz assim com a sua mão. Você que ficou em pé, deixa eu ver você. Você tem menos de 20 anos. Eu quero ver você daqui 20 anos aqui. Talvez não neste lugar, mas junto com esse jovem, que muitos acham que é isso, que é aquilo. Não liga não, viu, Davi? Falava tanta coisa da gente. Falava tanta coisa, falava que a gente não tinha capacidade, isso, aquilo, que a gente era mundano. Mas o grande segredo foi nunca desistir. Fecha seus olhos, todos vocês. Eu quero chamar o bispo Rodovalho aqui, rapidão, sobe aqui. Eu quero que meu profeta venha aqui, ele está por aqui? E ele faça essa oração antes de eu ler a carta. Ainda é para ler a carta, Dudu? Amém. Estenda as mãos. Lê a carta. Para a geração de menos de 20 anos, que está representada pelo Davi. E diga comigo: Senhor, em nome de Jesus, nós abençoamos esta geração, nós fortalecemos esta geração, nós ungimos esta geração. Suas mãos serão fortes para não desistir, para não parar, a mais a conquistar, a lugares altos para alcançar. O Senhor unge a sua vida, seus discípulos, sua geração, para ir além, nos lugares altos, para conquistar os estádios e o coração desta geração perdida, em nome de Jesus. Todo o povo de Deus diga amém. Abrace um jovem de menos de 20 anos, vai. Dê um abraço, diga, recebe o abraço da unção, da transferência da unção. Amém. Em nome de Jesus. Recebe. Amém. Recebe a unção. Recebe em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Agora, fique em pé. A bispa Lúcia vai ler a carta para esta geração. Amém. Vai lá, vai ler essa carta como um decreto espiritual. Carta aberta ao Arena. Não só de Brasília, viu, gente? De todo o Brasil. Brasília, 18 de fevereiro de 2023. Olá, Arena de 2043. Há 20 anos atrás, em 2023, nós estávamos celebrando os primeiros 20 anos do Arena, que agora são 40. É muito importante vocês saberem como tudo começou e que como o Arena e por que o Arena foi criado. Ele foi criado por causa de você. Se Jesus ainda não voltou em 2043, ou se Ele não me promoveu, eu estou na expectativa de ver o que vocês realizaram nesses últimos 20 anos. Quero agradecer cada vida que se doou, se entregou para que juntos pudéssemos construir este sonho. Vieram muitos aqui à frente hoje, fazendo um parêntese, que estavam em 2003, mas tinham muitos mais, né? Pessoas queridas, pastores que doaram o seu tempo, não estão mais conosco, seguiram o seu caminho, mas eles foram fundamentais. Então eu quero agradecer a minha primeira equipe. Vocês sabem quem são, se estiverem me assistindo, eu quero agradecer vocês.
O Arena Conference de 2023 foi muito significativo para mim, para o Robson e para toda a nossa equipe, porque nós celebramos os 20 anos de um ministério frutífero, com a compreensão de que tudo aconteceu e a importância daquela pequena semente de 20 anos atrás, semeada no coração de muitos jovens que aceitaram o desafio de viver uma vida completamente derramada no altar. Jovens que decidiram morrer para o mundo todos os dias e viverem para cumprir a vontade de Deus. O Arena Jovem nasceu de um clamor de algumas dezenas de jovens que decidiram fazer diferença. Jovens que abandonaram uma vida dupla, desceram do muro, arregaçaram as mangas, dobraram os joelhos e não se conformaram com este século, e mudaram assim a história de milhares de jovens. O meu desejo após 40 anos, Davi, é que o desafio que nos foi dado em 2003 continue sendo vivido através de vocês. Que este fogo que começou a arder não apague, mas continue queimando. Liderar não significa apagar incêndio, mas acender o fogo dentro das pessoas. E Deus chamou vocês para isso, para incendiar a sua geração. Deus está lhe dando hoje, jovem. Deus está lhe chamando hoje, jovem. Estou nervosa, gente. Para ser um incendiário nessa geração. Quando as coisas ficarem difíceis, e ficarão, e você pensar em desistir, lembre-se que você não é o primeiro nem o último a ter esse pensamento. E que você está aqui hoje porque alguém lá atrás se manteve firme e não desistiu. Quando as coisas ficam difíceis, o medo tenta dominar o nosso coração. Pense naquelas pessoas que abriram o caminho para você estar aqui hoje, e naquelas que estão contando com você para abrir o caminho para ela. Lembre-se sempre disso quando pensar em desistir. Não se deixe cair nas armadilhas das comparações que a internet joga em sua cara antes mesmo de você escovar o dente pela manhã. Se vocês escovam os dentes, né, gente? Não sei. Lembre-se, você é único. E comparar-se com os outros faz com que você demore mais para encontrar e realizar os seus sonhos. Você enfrentará frustrações, rejeições, traições, não porque você fez algo errado, simplesmente porque você está fazendo a coisa certa. Somente árvores frutíferas recebem pedradas. Deus ainda não acabou com a Arena. Ele está preparando um grande exército de jovens que nasceram na era da informática, que tem um grande poder de influência sobre a sua geração. O avivamento que vocês irão experimentar não poderá ser comparado com nada que nós vivenciamos até aqui hoje. O fogo da presença de Deus está sobre vocês. Uma nuvem de glória cobre este lugar, e eu posso ver milhares e milhares de jovens transformados por este poder. E como Hudson Taylor, um dos maiores missionários que o mundo conheceu, disse: se eu tivesse 100 vidas, eu as daria todas pela China. Se eu tivesse 100 vidas, todas eu daria pelo Arena. Que o Arena vai experimentar a partir de hoje será muito maior do que nós experimentamos. A glória desse novo tempo será maior do que o da primeira fase, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu e a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor. Não se preocupe nunca com os recursos. Ele é o Senhor do ouro e da prata. A glória desta última casa
será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu 2, 6 a 9. O que a Arena vai experimentar, eu repito, a partir de hoje, será infinitamente maior do que foi experimentado nesses 20 anos. A glória desse novo tempo será maior do que do primeiro tempo, diz o Senhor. Bispa Lúcia Rodovalho. Amém. Mais forte, glorifica a Deus. Aleluia. Em nome de Jesus, recebe a unção para a nova geração, para os novos 20 anos. Arena, força, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Senhor Jesus, está em suas mãos os próximos 20 anos. O Davi simboliza o jovem, mas eu sei que o Senhor vai usar milhares de jovens como eles, Pai. Por isso eu unjo agora para esse novo momento. Toda arma forjada contra ti, Davi, não vai prosperar. Tudo que o diabo tentou, o Senhor colocou fogo ao seu redor. Coluna de fogo ao seu redor. Coluna de fogo sobre este lugar. Coluna de fogo sobre a arena de todo o Brasil. Eu profetizo agora. Eu profetizo esse novo tempo. Eu declaro esse novo tempo agora. Sopra, Espírito Santo, que o vento do Espírito venha sobre este lugar e transforme essas vidas em nome de Jesus Cristo. Amém.